Bem, queridos alunos, agora nós vamos falar então sobre o governo constitucional de 1934, ok? Bem, em 1934 houve muitas mudanças e essas mudanças então elas acabaram fazendo que com Getúlio Vargas tivesse então que sentar com outros liberalistas, outros integralistas, outros participantes e opositores ao poder para que eles discutissem então como seria o futuro do Brasil nesse período de nova Constituição, tá? Em 1934, muitas mudanças haviam ocorrido no Brasil, entre elas destaca-se a diminuição do poder das oligarquias e dos tenentes. Bem, gente, nós sabemos que quem comandava mesmo de tudo isso acontecer, quem governava o país, apesar de existir um presidente, eram as oligarquias, né? Eram os homens que tinham o poder. Muita coisa não mudou, mas porém, declaradamente as oligarquias eram os homens que tinham muito dinheiro, né? Ainda continua-se dessa forma, mas colocando assim, as oligarquias eram que governavam o poder e não somente o presidente. E na chegada do poder com Getúlio Vargas, inicialmente, ele muda totalmente essa estratégia. O Brasil, após a Revolução de 1930, tornou-se menos regionalista e passou a privilegiar os interesses de algumas classes sociais, inclusive da burguesia. Os tenentes, sem espaço para realizar suas reformas, dividiram-se entre os grupos políticos de direita e de esquerda. Muitos acabaram se aliando a Vargas. O Estado, com amplos poderes e sem obrigações diretas vinculadas a grupos agrários ou militares, conseguiu modernizar a sociedade. Bem, nesse período aqui, Getúlio Vargas ele não se autodeclarava nem ser da direita e nem ser da esquerda. Ele simplesmente tinha uma visão e essa visão, chegando ele ao poder, era o que ele queria disseminar dentro do seu próprio governo, né? Aqui como fala, com amplos poderes, sem obrigações diretas vinculadas a grupos agrários ou militares, conseguiu modernizar a sociedade. Nesse período, Vargas teve de lidar com grupos políticos como a Ação Integralista Brasileira, AIB, criada em 1932. Vejam bem, 1930 foi que ele chega ao poder. Em 1932 ele passa por todo aquele processo, acaba então criando em 1934 a nova Constituição. Porém, antes disso, passa então por essa situação, no meio desse decorrer, né, dessa situação, acaba então tendo que se envolver em reuniões com esses integralistas. Em 1932, ela foi criada pelo jornalista Plínio Salgado. Esse grupo tinha orientações fascistas, ou seja, ideais, né, fascistas. Criticava o liberalismo, o socialismo, o imperialismo e o capitalismo financeiro internacional. Acreditava que somente um Estado forte, com a concentração do poder nas mãos de um único líder, seria capaz de unir o país. Então, vamos continuar aqui embaixo para ver. A gente vai lendo e vai conversando sobre o assunto. O lema da IB era Deus, Pátria e Família. Possuía como símbolo da identificação a letra grega sigma, E, né, no grego, nas camisas verdes e passaram a ser o uniforme dos integralistas e o nome dado aos participantes AIB. Além disso, contava com a saudação coletiva, Anauê, uma expressão indígena. Usaram para isso, né? Esses aspectos percebe-se a preocupação nacionalista do grupo em valorizar a preservação que pertencia ao Brasil. Com essas ideias passaram a contar com o apoio de alguns setores da classe média. Parte do clero também da igreja, né? Indústrias e latifundiários, por certo tempo também, a EBI também contou com a simpatia do próprio Getúlio Vargas. Outro grupo político denominava-se Aliança Nacional Libertadora, ANL, formada em 1935. Tratava-se de uma frente única composta por vários grupos de esquerda, entre eles democratas, comunistas, socialistas, que resolveram unir-se para combater os integralistas. Até então, as orientações vindas de Moscou não permitiam a união de comunista a outros partidos. Moscou por quê, gente? Porque a gente viu lá que Lenin tomou o poder na Rússia e Lenin era comunista, né? Que a Rússia nesse período era muito comunista. Então,
o grande foco do comunismo vinha da Rússia e de lá eles delegavam autoridades e modelos de governos para todos os outros dos outros países que acabavam, que idealizavam esse partido comunista. Contudo, a ascensão dos regimes nazista, fascista na Europa mudou as recomendações e determinou a participação dos comunistas em frentes de combate aos regimes fascistas. Houve, então, um embate, né, uma defesa partidária entre eles. A ANL criticava o fascismo entre anti-imperialista e defendia a reforma agrária nos latifundiários improdutivos. Nacionalização das empresas estrangeiras, garantia das liberdades individuais e suspensão do pagamento da dívida externa brasileira e a formação de um governo popular. Essas eram as medidas que a ANL, né, no caso, combatia e criticava o fascismo. Luiz Carlos Prestes era o presidente da honra da ANL. Lembra que Luiz Carlos Prestes, então, foi aquele que não conseguiu assumir o poder? O grupo, além de contar com os militantes comunistas, recebeu o apoio de alguns militares e membros das classes médias, cresceu rapidamente, reuniu vários setores da sociedade. Prestes acreditava na possibilidade de uma revolta, tanto que em junho de 1935 divulgava a luta pela derrubada do governo e a instauração de um novo. Este com a ANL na direção. Diante da ameaça declarada, Getúlio Vargas tornou a ANL ilegal, né? Bem, claro que Prestes ficou muito revoltado porque ele não foi aquele que governou, que assumiu o poder, apesar de ter sido ele o eleito, o ganho a corrida à presidência. Ele então espera esse período, reúne-se então a esses partidos que são contra então ao governo de Getúlio Vargas e faz então a intentona comunista, como a gente está vendo no próximo capítulo aqui. Os aliancistas acreditavam que a revolução estava próxima e, mesmo recebendo críticas, Prestes instituiu no Levante. Ele contava com o apoio de alguns militares e da população, especialmente da parte dos operários. As revoltas se iniciaram no Natal, mas foram rapidamente contidas pelas tropas do governo. Bem, gente, a gente sabe então como foi essa intentona comunista de Prestes, né, e seus aliados. Vocês perceberam também que também havia nesse período militares junto com eles, um certo, né, grupo de militares que se aliou a Prestes nessa intentona? Bem, o Plano Cohen. Os levantes comunistas pelo país acabaram levando o Brasil a um período de ampla repressão. O medo de invasão comunista tinha atingido escala altíssima e permitiu a Getúlio Vargas aproveitar dessa situação para continuar no poder. Claro que Getúlio Vargas usou esse período aqui de instabilidade no meio da população, né, de incertezas e de dúvidas, acabou então montando um plano, acabou lá disseminando que os comunistas iriam colocar fogo de cada quarteirão, eles iam colocar fogo em uma casa e foi um grande estrondo, né? O povo ficou com muito medo e acabou então, claro, não apoiando os comunistas, assim, acabou apoiando Getúlio Vargas. Que foi, na verdade, uma grande mentira, né? Os comunistas não fizeram essa carta, né? Bem, 2 anos após os levantes, o país ainda vivia um estado de sítio, equiparável a um estado de guerra. Getúlio Vargas deu mostras de que as eleições aconteceriam e a normalidade seria retomada. Ele falava, então, que a intenção dele era retomar, então, as eleições, né, nesse período, porque ele já tinha ficado algum tempo, mais de 4 anos no poder. Então, é claro que havia uma certa pressão para que isso fosse mudado, né? Bem, meus queridos, no próximo vídeo, então, a gente acaba concluindo esse assunto, porque a Getúlio Vargas é um assunto muito grande e a gente não pode deixar de ficar comentando e ler, então, com vocês o livro, porque, de certo modo, vocês acabam que passam despercebido. Então, a gente vai lendo e vai conversando sobre o assunto, ok? Até o próximo vídeo, então.